Salve pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos testar outro SSD que a fabricante Sabrent nos enviou aqui para o canal. Hoje iremos testar o modelo Rocket 4 Plus da unidade de 4 TB, tendo em vista que há algum tempo atrás eu fiz análise da unidade de 1 TB, o que apresentou um excelente resultado. Vamos dar uma olhada agora em suas principais especificações técnicas deste SSD. Como podemos observar, ele vem no formato M.2 com barramento de 64 GB por segundo, ou seja, ele possui 4 linhas no padrão PCI Express 4.0. Utiliza protocolo NVMe 1.4 e suas versões em si variam desde 500 GB até 8 TB, ou seja, vocês têm uma ampla variedade de capacidade disponível para a capacidade que cada um de vocês procura, desde uma pessoa que necessita só de 500 GB, até mesmo aqueles que querem bastante espaço, como a unidade de 8 TB, embora seja bem difícil encontrar essas unidades aqui no Brasil. Seu preço originalmente se encontrava próximo dos $700, ou seja, se formos fazer uma conversão direta, ficaria mais ou menos entre 3.700 a 6.000 reais aqui no mercado brasileiro. Entretanto, hoje em dia é possível encontrar esse SSD por cerca de 500 e pouco, quase $600 no mercado como Newegg, Amazon, dentre outras lojas. Aqui no mercado nacional até é possível encontrá-lo, mas geralmente vocês vão encontrá-lo apenas no Mercado Livre ou algumas lojas assim. Bom, este SSD, como havia mencionado anteriormente, por se tratar de um SSD do tipo 4.0, a Sabrent escolheu utilizar um controlador topo de linha, que é o Phison 18, que é basicamente um dos melhores, se não for o melhor controlador 4.0 que temos no mercado atualmente. Este SSD acompanha 2 GB do tipo SK Hynix DDR4, o que é mais do que suficiente. Ele possui NANDs do tipo 3D-TLC, com dies da Micron, sendo o modelo B47R, tendo em vista que esta unidade é uma unidade mais recente, pois quando o SSD foi lançado alguns anos atrás, ele originalmente foi lançado com as lentes B27B, que eram de 96 camadas da Micron. O fabricante afirma que esta unidade oferece velocidades sequenciais de até 7.100 MB por segundo de leitura sequencial, 6.850 de escrita sequencial e de leitura aleatória afirma alcançar velocidade de até 650.000 IOPS, enquanto em sua escrita ultrapassa 700.000. Ele não oferece suporte à criptografia, possui um TBW de 3.000 TB, ou seja, 3 petabytes, o que é bastante, possui um MTBF de 1.6 milhões de horas e uma garantia de 5 anos internacional. Entretanto, vocês têm apenas um ano caso não seja feito o registro no site. Agora, veremos um pouco sobre o software que a Sabrent disponibiliza para os usuários deste SSD. Eles oferecem uma boa gama de funcionalidades em seus programas, em seu software no caso, desde opções mais simples, como leitura do seu smart, até opções mais avançadas, como atualização de firmware, gerenciamento de seu SSD, dentre outras opções. Fora isso, a Sabrent também possui uma licença para o Acronis True Image, que é um programa disponibilizado pela própria Sabrent em parceria com a Acronis, onde este programa permite ao usuário realizar backups, clonagens, dentre diversas outras opções disponíveis para quem procura esse tipo de ferramenta. Em relação às suas especificações técnicas, é basicamente isso. Vamos agora fazer um breve unboxing da unidade. Como podemos observar, a Sabrent enviou um bundle para a gente, onde eles enviaram a unidade de 4 TB e enviaram um dissipador de calor que eles vendem separadamente por um valor de, se não me falha a memória, $30. Entretanto, pode ser adquirido por valores menores hoje em dia, como cerca de $20 no Amazon ou na Newegg também. O que poderemos ver no decorrer da análise é um dissipador muito bom que ajuda muito a fazer a dissipação do calor, tendo em vista que esse SSD, por ser um SSD com 64 dies, esquenta pra caramba e tem um consumo elétrico bem elevado. Portanto, esse dissipador de calor ajudou bastante. Entretanto, tem algumas desvantagens, como eu estarei mostrando no decorrer da análise, pois se trata de um dissipador bem grande. Ao removermos a caixa desse plástico, podemos observar que ele vem numa caixinha metálica de cor dourada,
aonde ao abri-la podemos dar de cara com uma proteção e em si o SSD. O SSD é um SSD dual-sided, ou seja, em seu PCB frontal ele possui um controlador, uma DRAM cache e 4 NAND flashes, aonde o seu PCB traseiro possui mais outra DRAM cache e mais 4 NAND flashes. Com isso, temos um total de 8 NAND flashes, 2 DRAM cache e o controlador. No PCB frontal, temos essa fina chapa de cobre, que serve também como dissipador de calor, entretanto, não é suficiente para poder tirar o calor deste SSD, tendo em vista que, como havia mencionado, é um SSD que tem histórico de aquecer bastante, não só pelas suas velocidades que são altas, mas em si também pela quantidade de DICE que tem, então vai esquentar. E no seu PCB traseiro ele tem apenas um adesivo contendo algumas especificações técnicas e dados do SSD. E como mencionado anteriormente, esse dissipador que acompanha esse bundle em si é bem alto. Eu tirei uma foto e estarei mostrando para vocês aqui agora, para mostrarem a clearance que temos, ou seja, o quanto de espaço que ele ocupa em uma placa-mãe para quem vai utilizar air coolers, pois em alguns casos onde o SSD fica localizado muito próximo do dissipador, existe uma pequena chance dele acabar interferindo na instalação do cooler ou até mesmo complicando a instalação do próprio SSD enquanto o cooler estiver montado. E isso também pode ser um problema em placas-mãe ITX, aonde ele possui apenas um slot SSD próximo do chipset ou até mesmo do dissipador, do processador, que seria o cooler, tendo em vista que é uma placa muito pequena. Neste caso, a instalação desse tipo de dissipador fica basicamente inviável, sendo necessário a utilização dos dissipadores das próprias placas ITX, o que podem ter um desempenho até inferior a esse, tendo em vista que a massa desse dissipador é bem maior. Veremos agora um pouco mais a respeito de seus componentes internos. Vamos começar observando seu controlador, que é um famigerado e todo mundo já deve conhecer hoje em dia Phison E18, que é um modelo que possui 5 núcleos do tipo Cortex R5, sendo um processador pentacore, com processo de fabricação da TSMC de 12 nanômetros. Ele trabalha com um clock de 1 GHz em seus núcleos principais, enquanto seus outros 2 núcleos trabalham com uma frequência reduzida para evitar consumo elétrico, para gerar um consumo elétrico menor e para diminuir a quantidade de calor que será dissipada por esse controlador, tendo em vista que é um controlador que tende a esquentar bastante. Neste caso, esse controlador oferece suporte até 8 canais de comunicação, com barramento de até 1600 megatransfers por cada canal, e cada canal possui um suporte até 4 comandos Chip Enable, ou seja, este SSD, para o melhor desempenho possível, consegue se comunicar com até 32 DICE através da técnica de interleaving. Em relação ao seu DRAM cache, podemos observar nessa imagem que o SSD de 4 TB utiliza 2 CIs, como mencionado anteriormente, onde cada CI possui uma densidade de 8 GB, ou seja, 1 GB totalizando 2 GB ao total, que opera uma frequência de 3.200 megatransfers por segundo com latência CL22. Porém, devido à limitação do controlador de memória integrada dentro do Phison E18, esse chip de DRAM cache opera em uma velocidade de 2.666 megatransfers por segundo, que dessa forma faz com que ele tenha uma latência menor, o que é um ponto positivo. Mas, como podemos observar, ele possui apenas 2 GB e não 4 GB, como geralmente encontramos em um SSD de 1 TB ou de 4 TB, pois a cada 1 TB de dados, geralmente temos 1 GB de DRAM cache. Mas isso realmente é necessário? Na verdade, não. Pois, para armazenar 4 GB de metadados, teria que encontrarmos um cenário muito irrealista, que basicamente é impossível de ser encontrado. Sendo que, para a esmagadora parte dos usuários, não conseguiriam utilizar nem mesmo próximo de 1 GB. Ou seja, mesmo que este SSD tivesse 512 MB de DRAM cache, ainda assim seria mais do que suficiente para a maioria dos casos. Pois tendo em vista que os cenários que faz com que essa tabela de metadados seja mais utilizada são cenários onde você está realizando processos de gravações em pequenos blocos de forma aleatória, aonde faz com que essa tabela de metadados tenha um uso um pouco maior, mas a quantidade de vezes que isso ocorre durante uma utilização diária é muito pequena. Então realmente não há necessidade de colocar 4 GB neste SSD, fazendo com que o custo do projeto aumente drasticamente. Em relação às suas NAND flashes, podemos observar que este SSD
utiliza os mesmos DICE utilizados na unidade de 1 TB, onde são os DICE B47R da Micron, onde estas NANDs possuem o código IA8HG94AIA, ou seja, que simboliza que cada NAND flash é um pacote 8DP, ou seja, cada NAND flash possui 8 DICE de 512 GB, ou seja, 64 GB, sendo DICE da Micron daqueles B47R de 176 camadas. Estes DICE possuem uma velocidade estipulada pela Micron de até 1200 megatransfers por segundo, porém conseguem trabalhar com segurança até 1600. Porém, esse projeto, a própria Sabrent decidiu deixar o projeto trabalhando em sua velocidade oficial de 1200 para que tenha uma melhor endurance no seu SSD. Uma curiosidade interessante é o fato de que, por ser um SSD que tem 4 TB com DICE de 64 GB, se formos fazer a conta, seria um total de 64 DICE. Porém, este controlador ele consegue se comunicar com até 32 DICE. Isso é um problema, pois como que ele faria para se comunicar com 64? Com isso, ele tem que utilizar um comando chamado MDS, que é Multi-Die Select. Para aqueles que tiverem um pouco mais de interesse de como funciona esse comando, eu estarei deixando um link na descrição, que eu levo vocês até a análise que eu escrevi no site do The Overclocking Page, que lá é uma análise bem mais extensa e contém detalhes mais técnicos, pois a explicação de como funciona isso daqui é meio longa e muito técnica, então isso aqui eu provavelmente deixarei para fazer em algum vídeo futuro. Mas de forma bem resumida, em vez de deixar apenas um die por cada comando Chip Enable, ele deixa alocado 2 dies por cada comando. Dessa forma, o SSD consegue fazer uma intercalação com 64 dies. Porém, ainda assim, o controlador só consegue se comunicar com 32 dies por cada vez. Ou seja, o desempenho deste SSD, falando em relação à sua velocidade sequencial de escrita e de leitura, será basicamente idêntico ao de 2 TB. Vamos agora dar uma analisada no seu PMIC, que é o circuito responsável por prover alimentação para os componentes do SSD. Com isso, podemos observar que novamente esse SSD, que possui um controlador Phison, utiliza o famigerado PS610822, que é extremamente utilizado em diversos projetos que têm esse controlador. Agora, antes de partirmos diretamente para os benchmarks, vamos ver algumas curiosidades interessantes deste SSD, pois este SSD em si foi lançado oficialmente em novembro de 2020, porém em seu lançamento ele não acompanhava esses DICE B47R, pois na época não haviam sido lançados ainda. Esse line-up utilizava as Micron B27B, que eram DICE de 96 camadas da própria Micron, que também eram de boas qualidades com barramento de 1200 megatransfers por segundo. Porém, eles ofereciam uma largura de banda cerca de 30 a 33% inferior às B47R. Portanto, ao adquirir este SSD, embora todas as variantes hoje em dia acompanham B47R, exceto a de 8 TB, é necessário ter noção que existe uma pequena possibilidade de ainda encontrar unidades que possuem DICE B27B, que sim, são um pouco inferiores a essa B47R. Agora sim, vamos partir para a metodologia de teste. Tanto a bancada de teste utilizada quanto a metodologia de teste estarei deixando no link na descrição, para aqueles que tiverem interesse em ver como foram realizados. Bom, começando com o Crystal Disk Mark, realizando um teste de leitura e escrita sequencial, podemos observar que em sua leitura sequencial ele apresentou resultados bem similares aos demais SSDs NVMe 4.0, ficando em quarto lugar, tendo um empate técnico basicamente com o NV7000 de 1 TB, que é um bom resultado. Já em sua escrita, ele foi o SSD que apresentou a maior velocidade, tendo em vista a grande quantidade de DICE que esse SSD possui. Ao compararmos em sua latência tanto de escrita quanto de leitura, podemos observar um empate técnico com a unidade de 1 TB, que apresentou os mesmos resultados e foram novamente resultados muito bons. Ao passarmos agora para uma bateria de testes aleatórios, onde utilizamos o Crystal Disk Mark, utilizando apenas blocos de 4 KB com uma thread e 4 threads alocadas, podemos observar que ao utilizar 4 threads alocados, ele apresentou novamente um empate técnico tanto com o S50 Lite quanto o Rocket Plus de 1 TB que foi testado. Já em sua escrita, devido à grande quantidade de DICE, como mencionado anteriormente, foi o SSD que teve a maior pontuação, ultrapassando a barreira de 1 GB, o que foi um excelente resultado.
Já com apenas uma thread alocada em sua leitura, podemos observar que ele apresentou uma velocidade de 87 MB por segundo, ficando basicamente com empate técnico com o SN850, que é um excelente resultado. E já em sua escrita, apresentou o melhor resultado do comparativo, com uma média de quase 330 MB por segundo de escrita aleatória. Nesse próximo benchmark, realizaremos um comparativo em acessos aleatórios, tanto em gravação, leitura e um mix de 50% de leitura e gravação aleatória, onde foram realizadas essas três configurações de acesso, desde QDF de 1 até QDF de 16. E como podemos observar, o Sabrent apresentou mais de 700 mil IOPS em sua escrita, o que ultrapassa até mesmo o que o fabricante estipula, o que é muito bom. Apenas em sua leitura e sua mix que ele acaba ficando abaixo do que eles informam. Só que vale ressaltar que isso foi em QDF de 16 e o fabricante estipula as velocidades acima de QDF de 128, mas ainda assim foi um bom resultado que a Sabrent apresentou. Agora, partimos para o ato de Disk Benchmark para que possamos realizar um teste de velocidades sequenciais utilizando os blocos não comprimidos de 512 bytes até 8000 bytes com tamanho de arquivo de 256 MB e QDF de 1 e de 4. Começando com sua leitura em 4 QDFs alocadas, podemos observar que em pequenos blocos ele foi um dos SSDs que teve um melhor desempenho. Apenas quando a quantidade de blocos foi aumentando, podemos ver a diferença maior entre os SSDs, aonde este SSD, junto do SN850 e o S70 Blade, foram os SSDs que alcançaram o maior desempenho. Agora, em sua escrita, em QDF de 4, podemos observar que em pequenos blocos o mesmo aconteceu, ele ficou no meio desse bloco de SSDs. Porém, logo após os blocos começarem a crescer o tamanho em si, podemos observar que houve uma diferença bem maior em comparação aos demais SSDs, aonde ele acaba tomando a liderança deste quesito. Já em sua QDF de 1, tanto em sua leitura quanto escrita, o mesmo aconteceu, sendo que apenas uma das principais diferenças é que a diferença entre cada SSD ficou um pouco menor, sendo que em sua escrita, mesmo o SSD tendo uma vantagem em relação aos demais, foi menor em comparação a QDF de 4. Agora, ao partirmos para o teste 3D Mark Storage Benchmark, que são realizados diversos testes voltados ao armazenamento, incluindo testes de carregamento de games como Call of Duty, Black Ops 4, Overwatch, gravação e streaming com OBS de uma gameplay 1080p 60 fps, instalação de games e transferência de pasta de games em si, podemos observar que o SSD foi um dos que se apresentou os melhores resultados, tendo uma pontuação de 3.838, ficando um pouquinho atrás do SN850, mas ainda assim foi um resultado excelente. Já agora, ao utilizarmos a suíte de testes do PC Mark X, que é um benchmark um pouco mais antigo, mas utiliza suítes mais voltados ao mercado profissional, como o pacote Adobe, pacote Office, dentre diversos outros fatores, podemos observar que ele apresentou um resultado bem similar à unidade de 1 TB, mas ficou apenas um pouco atrás do SN850, que conseguiu se distanciar um pouco mais destes SSDs da Sabrent. Agora, ao utilizarmos o Adobe Premiere Pro 2021 para realizar um carregamento de um projeto de 16.5 GB, resolução 4K e 120 megabits de bitrate, ele apresentou um resultado de 16,7 segundos, com um empate técnico exatamente igual ao Netak NV5000, que não foi um dos resultados mais rápidos do comparativo, mas ainda assim é um tempo muito respeitável. Agora realizaremos testes mais focados ao mundo real, onde fazemos o tempo de carregamento do GTA V em modo campanha. E com isso podemos observar que ele apresentou um tempo de quase 29 segundos, o que foi bem semelhante aos demais SSDs do comparativo, tendo empate técnico com o NV5000 de 1 TB e o S70 Blade de 1 TB. Já agora, no tempo de carregamento do Windows 10, ao utilizarmos o programa Boot Racer, podemos observar que ele apresentou um dos melhores resultados de carregamento, tendo um tempo estimado de 22 segundos. O que é um resultado muito bom para quem gosta desse tipo de teste, pois embora não seja uma diferença tão grande em relação aos demais SSDs, ainda assim teve o melhor resultado do comparativo. Já no Windows 11, ele levou alguns milésimos de segundos a menos para poder realizar o carregamento, mas dessa vez alguns outros SSDs conseguiram ter um carregamento um pouco menor, aonde ele acabou caindo no ranking do comparativo, mas ainda assim não há uma diferença grande, pois querendo ou não, 1 segundo de diferença não vai matar ninguém.
Vamos agora fazer uma análise do volume de SLC Cache desta unidade. Como podemos observar no gráfico a que veremos a seguir, ele apresentou um volume de SLC Cache de aproximadamente 440 GB, onde, em sua região de SLC Cache, ele apresentou uma velocidade altíssima de média de 6.738 MB por segundo, o que é muito bom. Logo após o seu volume de SLC Cache ter acabado, ele caiu para a sua velocidade nativa de gravação, tendo uma média de 3.840 MB por segundo. Isso é insano, pois essa velocidade é maior do que SSDs PCI Express 3.0 conseguem oferecer. Isso é incrível, onde ele conseguiu manter essa média desde 440 GB até cerca de quase 3.500 MB, ou seja, passou mais de 3 TB escrevendo a quase 4 GB por segundo. Isso é insano e é um dos resultados que eu pude observar maior até o presente momento. Logo após isso, o processo de gravação nativa, ele iniciou o processo de data folding ou copyback, onde a sua velocidade caiu, pois ele começa a pegar os blocos que estavam reprogramados como SLC e começa a reprogramá-los de volta para TLC. E com isso sua velocidade cai, onde apresenta uma média de 1.667 MB por segundo, desde 3.453 GB até 4 TB, o que ainda assim é uma velocidade muito alta e maior do que SSDs que já testamos no passado, pois a velocidade de folding deste SSD é bem maior em comparação aos demais SSDs que testamos. Isto é incrível e um excelente ponto positivo para a Sabrent. Uma curiosidade interessante é que a unidade de 2 TB, por ter 32 DAIs, e este SSD ter 64, porém só conseguir se intercalar com 32 por vez, tanto a unidade de 4 TB quanto de 2 TB oferecem esse mesmo desempenho, sendo que a velocidade média geral pós-TLC, contendo a média nativa junto do data folding, foi uma média de 3.220 MB por segundo, o que ainda assim é muito bom, pois, como podemos observar, foi basicamente o dobro em comparação à unidade de 1 TB e até mesmo o NV7000, que apresentou basicamente um empate técnico com o Sabrent de 1 TB também. Obviamente, uma coisa que é muito importante testar também é a sua recuperação desse volume de SLC Cache, pois, embora essa unidade seja de 4 TB, teoricamente seria possível alocar até cerca de 1.66 TB de SLC Cache, mas eles decidiram colocar um volume bem menor de 440 GB para que pudesse apresentar por um bom tempo a sua velocidade nativa, como podemos ver no gráfico anterior. E com isso, vamos ver agora se ele conseguiu recuperar alguma coisa em idle. Neste caso, ao realizarmos testes desde 30 segundos até 2 horas, ele não conseguiu recuperar nenhum gigabyte de seu volume de SLC Cache, isso sem utilizarmos o trim. Porém, ao utilizarmos um script que 2 colegas meus me ajudaram a fazer, estarei deixando o link na descrição, podemos observar que ele recuperou basicamente quase todo o seu volume de SLC Cache em apenas 30 segundos, o que é um excelente resultado para a Sabrent. Vamos agora realizar um teste utilizando uma HANDISK para realizar testes de transferência de arquivos tanto da HANDISK para o SSD, para simular testes de cópia de arquivos. Vamos começar utilizando uma ISO de uma pasta do Windows 10 que foi compactada de tamanho de 6.20 GB. Com isso, foi possível reparar que ele apresentou um tempo de carregamento dessa pasta de 2,2 segundos, tendo um empate técnico basicamente com o NV5000, ficando um pouquinho atrás da unidade de 1 TB, também que é o da Rocket 4 Plus e do SN850, que apresentaram resultados incríveis, de menos de 2 segundos. Já ao utilizarmos a mesma pasta descompactada dessa vez para mais de 1.800 arquivos, podemos ver que o tempo de carregamento em si foi um pouco maior, onde a unidade de 4 TB apresentou um tempo de carregamento de 2,6 segundos. Mas ainda assim, teve o mesmo empate técnico com o NV7000 agora de 2,6 segundos, ficando 0,2 segundos apenas atrás dos melhores SSDs do comparativo, que foi o Rocket Plus de 1 TB e o SN850, que tiveram um tempo de carregamento de 2,4 segundos, o que ainda assim é um excelente ponto positivo para a Sabrent. Já agora, ao realizarmos um teste de carregamento utilizando a pasta do Counter-Strike Global Offensive de 26 GB da HANDISK para o drive testado, vimos que ele apresentou o segundo melhor resultado do comparativo, sendo que perdeu apenas para essa unidade de 1 TB, que também é da Rocket 4 Plus, da Sabrent.
onde apresentou um tempo de 8,2 segundos, enquanto a unidade de 1 TB apresentou menos de 8 segundos, o que ainda assim é um ponto muito positivo. Agora, por último e não menos importante, vamos falar sobre sua temperatura, pois sim, este é um ponto negativo, pois devido à grande quantidade de DICE que este SSD possui, e ao fato de utilizar um controlador que tende a esquentar bastante e não possui um dissipador tão grande, ele acaba apresentando problema de throttling em cargas extensas por grande período de tempo ou que sejam apenas bem pesadas, onde ele apresentou uma temperatura de 75 graus Celsius, tanto utilizando 2 termopares quanto a sensor do controlador. Embora não seja uma velocidade tão alarmante, o principal problema é que quando ele chegou nessa temperatura, suas velocidades, principalmente descritas, começaram a cair bastante, onde chegaram a cair para próximo de 100 MB por segundo, tendo oscilações de 4.000 até 100 MB por segundo constantemente, o que prejudica bastante a performance do SSD. Portanto, se forem utilizar esse SSD, eu recomendo que utilizem com dissipador. Mas em relação à análise, é isso pessoal, eu espero que tenham gostado e vamos agora para a conclusão. Começando com suas vantagens. Primeiramente, não podemos deixar de mencionar suas velocidades sequenciais, que até o presente momento foram uma das melhores que vimos até o momento. Fora isso, apresentou incríveis velocidades aleatórias em múltiplos cenários. Apresentaram também excelentes resultados de latência, pois tendo em vista que essa combinação de Phison 18 com P47R tendem a apresentar resultados bons de latência, como podemos observar nesses testes. Apresentou também um excelente desempenho prático, não só em atividades domésticas como carregamento de games, boot de sistema operacional, transferência de arquivos, mas também excelentes resultados em testes profissionais, como o carregamento do projeto no Adobe Premiere. Sua construção interna, eu não preciso nem comentar nada, possui uma construção incrível, sem falar que teve um upgrade em relação às suas NANDs anteriores da primeira unidade que foi lançada de 96 camadas, deixando ele de forma mais rápida. Ele oferece um software de gerenciamento completo, com clonagem, ainda mais com esse software dedicado somente para clonagem, que é pago, que é muito bom também. Seu volume de SLC Cache é imenso, de cerca de mais de 400 GB, o que é mais do que suficiente para a grande maioria das pessoas, pois querendo ou não é difícil você fazer uma gravação sequencial de mais de 400 GB de uma vez só. Sua velocidade de gravação sustentada pós SLC Cache é basicamente uma das maiores existentes até o momento, sendo que vai ser difícil ultrapassar esse limite com os DICE que temos atualmente no mercado. Sua durabilidade de mais de 3.000 TB é insanamente alta para essa capacidade de SSD. E, obviamente, oferece uma garantia global de 5 anos, porém, é importante apenas ressaltar que a Sabre te oferece apenas 1 ano caso o produto não seja registrado no seu site. Vamos agora em relação às suas desvantagens. Ele não possui tantas desvantagens em si. Primeiramente, é que se você não for utilizar um dissipador, ele vai sofrer throttling, tanto em cargas até que não sejam tão pesadas, mas sejam extensas ou em cargas pesadas. E isso aqui, querendo ou não, é uma característica de controladores como esses. Ainda mais SSDs que têm uma grande quantidade de DICE, como neste SSD. Seu volume de SLC Cache em alguns cenários demora para se recuperar, e isso é um ponto negativo. Ele não possui criptografia e, embora o seu preço esteja de acordo com outras unidades de 4 TB que encontramos no mercado, ainda assim é um preço elevado aqui no Brasil e não é encontrado com tanta facilidade. Mas em relação à análise, é isso pessoal, eu espero que tenham deixado. Caso queiram que eu continue trazendo mais análises aqui para o canal, deem um like, comentem e compartilhem. Deem um like, comentem e compartilhem, para que dessa forma o canal continue crescendo e eu consiga continuar trazendo mais análises aqui para o canal. É isso pessoal, um abraço, falou!